Você sabe qual tubo industrial escolher para o seu projeto? Muitas pessoas têm essa dúvida. Tubo industrial redondo ou tubo industrial quadrado? Eles têm mais ou menos as medidas aproximadas, mas qual é melhor? Então, nesse vídeo eu vou te explicar qual é melhor e como você escolher para o seu projeto. Vem comigo! Família, vale lembrar que esse vídeo tem o apoio do nosso parceiraço Gravia, onde você encontra soluções confiáveis em aço. Eu recebo diversas mensagens perguntando para mim: Fábio, estou fazendo um portão, eu utilizo redondo, utilizo quadrado, estou fazendo um projeto de uma treliça, qual que eu utilizo? A aplicação desses materiais serve para diversos, inúmeros projetos, de até onde a sua imaginação alcançar. Então, primeiramente, você precisa saber que o nome desse material é tubo industrial redondo e esse daqui, tubo industrial quadrado. Os nomes populares desse material, principalmente em diversas serralherias, esse material é conhecido como metalon e esse material como tubo. Porém, notem que os dois são tubos industriais e um é quadrado, o outro é redondo. Se você vai fazer um projeto e já pagou para que um projetista desenvolvesse, um engenheiro fizesse o projeto para você, então você deve obedecer os materiais que estão no projeto, porque foram calculados para aquilo. Mas se você não tem projeto e você vai fazer o seu projeto, então agora eu vou te ajudar a qual dos dois escolher. Primeiramente, eu coloquei aqui dois materiais do mesmo tamanho, eles têm praticamente dimensões aproximadas. Então eu vou pesar os dois que têm o mesmo comprimento para vermos a diferença de peso. O tubo industrial redondo, ele pesa 296 gramas. O tubo industrial quadrado pesa 398 gramas. Praticamente 100 gramas a mais. Arredondando para facilitar, o tubo industrial redondo ele tem praticamente 30% a menos do peso do quadrado. Então significa que ele é inferior no peso e automaticamente ele também vai ser inferior na resistência. Então, entre o redondo e o quadrado ele é mais forte, principalmente por ter essas quinas, onde ele vai formar, por exemplo, como uma viga. Você nunca viu uma viga de casa redonda, não é mesmo? Sempre as vigas são retangulares. Então, claro, aqui é quadrado, não é retangular, mas dá para você entender, aqui é só para enfatizar e você entender um pouco melhor visualmente sobre resistência. Claro que aqui, para você ter certeza de quem é mais forte e saber o quanto é mais forte, teria que se fazer testes de laboratório, que não é o que vamos fazer. Mas por experiência própria eu já posso te dizer que o quadrado é mais forte do que o redondo. E o retangular é mais forte do que o quadrado, se ele for colocado em pé, no sentido do comprimento para cima. Então é óbvio que assim você vai entendendo um pouco melhor. Isso para quem não entende sobre materiais. Agora, se você quer saber sobre estética, porque na minha opinião o redondo ele é mais bonito do que o quadrado, se você for fazer, por exemplo, um portão, isso é a minha opinião, é claro. Com certeza que vai ter pessoas que vão gostar mais do quadrado do que do redondo. O que você acha? Qual dos dois é mais bonito? Deixa nos comentários qual é a sua opinião. Qual dos dois você acha mais bonito esteticamente? Agora, em relação à medida. Esse tubo industrial quadrado é um 40 por 40 na chapa 14. Isso significa, a chapa 14 ele tem 2 milímetros de espessura de gauge. Por isso que se fala chapa 14. Esse é o gauge dele, que tem 2 milímetros. Então ele é 40 por 40, porque é 40 milímetros de altura por 40 milímetros de largura. O tubo industrial redondo, ele tem aqui a chapa, o gauge dele, 14 também, 2 milímetros, porém esse é um tubo de 1,5 polegadas, que em milímetro tem 38,1 milímetros. Mas espera aí, polegada e milímetro? Você sabe por que tem essa diferença? Porque o quadrado é em milímetro e o redondo é em polegada? Daqui uns dias eu vou colocar no primeiro comentário fixado desse vídeo o porquê dessa diferença. Por que esse daqui é em polegada? Agora, se você já sabe, tem experiência, deixa nos comentários que eu quero ver a sua opinião sobre isso. Para quem vai fazer um projeto e às vezes você está ali riscando
e sempre com as medidas do nosso padrão, onde aqui no Brasil utilizamos milímetros, centímetros e metros. Você vai usar um tubo de 1,5 polegadas redondo. De repente você está fazendo tudo em milímetro, que eu aconselho sempre fazer em milímetro, e aí você fala, e agora? Para quem não sabe converter, eu vou explicar aqui facilmente para você entender. Vamos supor que o tubo ele tem o diâmetro de 3/4 de polegada. Você só precisa saber que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. É bem simples. O 3 você vai multiplicar por 25,4, que dá 76,2 milímetros. E você vai dividir por 4. Fazendo essa divisão, dá 19,05 milímetros, onde nós já conhecemos, principalmente os serralheiros mais experientes, que as barras de 3/4 tem 19 milímetros. Nós arredondamos aqui para 19 milímetros. Você pega o número de cima da fração, multiplica pela polegada e divide aqui pelo divisor. Dá 19,05. Então você já sabe que tem 25,4. Se fosse um tubo de 1 polegada, você já sabe que tem 25 milímetros. Se fosse então um tubo de 2 polegadas e 1/4, você vai multiplicar 2 vezes 25,4, que é igual a 50,8. Aí você vai colocar aqui 1/4 vezes 25,4 é 25,4 dividido por 4, que é igual a 6,35. Você vai somar esses dois, que é igual a 57,15 milímetros. Então, 2 polegadas e 1/4 é igual a 57,15 milímetros. Assim facilita na hora de você desenvolver aí o seu projeto. Quem está arriscando e não sabe essa medida ou não tem o tubo na mão, porque é claro que o mais fácil é você medir com um paquímetro ou com uma trena. Mas para quem não tem e precisa, por exemplo, de precisão, precisa do paquímetro, porque com a trena você não consegue ver o 0,15, consegue ver o 57. Uma observação. Se você quer utilizar o tubo redondo para que ele seja mais resistente do que o quadrado, tem jeito? Tem. Vai ter que ser aumentado o gauge dele. Então significa que a parede, a espessura do tubo precisa aumentar. Então, para que ele tenha a mesma resistência do que o quadrado, por exemplo, aqui nós teríamos que aumentar aí para uma parede de 3 milímetros, 3 e alguma coisa, para ele ter a mesma resistência do quadrado. Então, isso também serve quando você precisa fazer um projeto onde você precisa diminuir o peso. Aí você pode também fazer essa opção em ver quem é mais resistente com a parede mais fina. Se você quer conhecer um pouco mais desses materiais, acesse esse site aqui, www.gravia.com, que você vai ter aqui um portfólio com todos os materiais para que você se familiarize melhor, veja as medidas, valores e tudo mais. Caso você queira adquirir, pode ser feito aqui pelo site ou também pelo número de telefone que está na tela e na descrição do vídeo. Agora uma dica importantíssima na diferença desses dois materiais. Essa eu falo para vocês que é uma diferença muito grande. Conforto, isso mesmo. Qual é mais confortável para o projeto? Quando você vai fazer, por exemplo, um aparelho de ginástica, vai fazer um projeto, uma escada, quando você vai utilizar muito as mãos, o que é melhor para você segurar? Redondo ou o quadrado? Sem dúvida nenhuma, por um conforto onde você vai utilizar as mãos, o tubo redondo é a melhor opção que tem. Agora, se você vai fazer, por exemplo, uma escada ou algum projeto onde você vai apoiar os pés, vai sempre estar apoiando os pés, o melhor material é o quadrado. Por quê? Notem que com certeza você já trabalhou em uma escada. Imagina quando você precisa ficar o dia inteiro em cima de uma escada trabalhando com o degrau redondo. Ele vai doer o seu pé. Eu falo porque eu tenho escada aqui com degrau redondo e quadrado. E aí, quando você precisa trabalhar muito tempo ou horas numa escada, o ideal é o quadrado porque ele dá mais firmeza para o pé e também reduz bem a parte de doer, porque o ponto de apoio é maior do que o ponto de apoio redondo. Agora notem que quem trabalha com telefonia, os degraus são redondos, porque ele sobe
e desce rápido, ele não fica muito tempo numa escada. Então o redondo ele é melhor para carregar, porque geralmente eles estão sempre carregando a escada ali, e para você segurar, ó, nada melhor do que você segurar com a circunferência, te dá maior conforto do que do quadrado, que essas quinas acabam atrapalhando mais. O projeto é para você estar utilizando as mãos, nada melhor do que o redondo. É para estar utilizando os pés, o quadrado. Esse agora é uma dica para quem é hobbyista ou para quem não tem ainda aquela experiência em trabalhar com os materiais, está aprendendo a profissão de serralheiro agora. Qual dos dois é mais fácil de trabalhar? É claro que nessa hora o tubo industrial quadrado ganha facilmente do redondo. Por quê? Porque o corte no tubo redondo ele é um corte mais difícil de estar fazendo para você acertar a angulação, para você fazer os encaixes que nós chamamos de boca de lobo, quando você vai colocar tubo com tubo. Já o quadrado não, basta um corte reto, encostou, você faz a solda e está tranquilo. Então, para quem tem maior dificuldade, está entrando no mundo da serralheria agora, eu aconselho você a estar utilizando o quadrado para começar a praticar. Depois, sim, aconselho a comprar um material redondo para você ir praticando e entendendo a dificuldade maior do corte em ângulo do tubo industrial redondo. Bom, meus queridos, tem mais alguma dúvida sobre material que você quer que eu traga e explique para vocês? Deixa nos comentários abaixo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a poder decidir qual é o melhor tubo industrial para o seu projeto. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.